Bom, vamos falar dos aqueles que eu chamo os medrosos, né, os que tiveram covardia de defender o Léo Lins, mas defenderam. E depois dele dele ser cancelado, alguns comediantes, apresentadores e, no caso, um cineasta, que muita gente não gosta, eu tenho maior admiração por ele. Levei meu filho para assistir peça dele, que inclusive era o Serginho Groisman que trabalhava. E, gente, gosto demais do Gerald Thomas. Muita gente não gosta, muita gente detesta ele, cara. E eu sou um defensor, eu devo ter visto 300 peças do cara. Sabe? A companhia dele, né? Carmen Filtro, Mato Grosso, Morte, Trilogia da Besta, sabe? Tem umas coisas maravilhosas. Que mais? Tristão e Isolda. Deus Ex Machina. E o que eu sempre admirei no Gerald Thomas foi o fato dele ser, eu não vou usar a palavra transgressor, porque é uma porra de um clichê, mas um cara muito à frente do tempo dele. O Gerald Thomas, ele tá, sabe, no topo do teatro brasileiro, dos grandes, dos maiores, né? O Gerald Thomas está para o teatro como um Agnaldo Silva ou uma Glória Pérez estão para novelas comerciais. O cara é genial, o cara sabe que em cima do palco se pode fazer de tudo, que é o que tem dentro da dramaturgia. Já contei várias histórias, sabe? O Lenhador, assiste esse filme. Sobre o que é esse filme? Um pedófilo, né? Olha quantos filmes tem ali. Aquele outro filme que Charles Bronson, gente, o filme começa com estupro. O cara em cima da moça, ele só para quando leva um tiro nas costas do Charles Bronson. E ele ainda acerta no lugar para o cara ficar vivo um tempo. Então, não pode fazer esses filmes sobre isso, não pode ter peça, e o Gerald sabe disso. Por isso que eu estou falando dele primeiro, né? Cara absolutamente admirável. As peças são muito loucas, né? Para quem não conhece, meu filho nessa peça falou: pai, pelo amor de Deus, minha cabeça. Mas eu fiz questão dele assistir para ver teatro. Eu adoro teatro. E o Gerald está ali entre os meus favoritos, né? E saiu em defesa do Léo Lins. E aí a gangue canceladora, né? Deixa eu ver se eu acho até o vídeo dele. Eu nunca pensei que o Gerald ia voltar atrás nisso, sabe? Eu não sei nem onde que tá aqui, deixa eu ver se eu acho. Sabe? Gerald Thomas se arrepende por defender Léo Lins. Gerald Thomas pede desculpa por defender Léo Lins. Sabe onde está isso? Essas notas? Tá no Instagram dele, gente. Ele veio pedir arrego. Um cara que nem ele, que sabe da importância da dramaturgia, sabe o que é humor. Olha isso, gente. Que decepção, cara, que decepção. Olha aí. Tá no Instagram dele. Gerald Thomas se retratou. Gerald Thomas afirma que não conhecia o teor ofensivo. Doutora, a gente... Que já se fazia, né? Gerald Thomas se desculpa. Errei. Olha o que ele corrige na matéria. Estou arrependido. A Folha dá a entender, através da legenda que vai na foto, que estou no Rio. Não, ainda estou no Brasil, infelizmente. Está aqui, ó. Doutor Lema, te admiro profundamente, Gerald, mas essa sua retratação por ter defendido liberdade artística, que você, como poucos, sabe o quão cara é, e ter se curvado para uma horda foi muito, muito triste. Manifestação
não pode ter artística, não pode ter limite. Martins Andrade, é perigoso quando se prende um humorista justamente por fazer piada. Chega a ser hilário. Professor Jefferson Santos, parabéns. O linchamento virtual, ele é capaz de entortar até a fé do Altíssimo, se é que me entende. Que triste, gente. Que tristeza ver. Realmente nunca pensei isso, sabe? Quando alguém fala mal do Gerald Thomas, fala assim, é porque você é burro no estudo da dramaturgia, você não sabe o que esse cara representa para a dramaturgia brasileira. Desse ponto de vista, ele vai continuar sendo. Agora, se tem uma coisa que eu sempre achei, o Gerald, ele é corajoso, ele sabia muito bem do teor das piadas do Léo Lins. Sabia muito bem. Não tem essa de não sabia, não. Que tristeza, cara. Triste. Vamos falar dos outros antes, mas deixa eu mostrar aqui o... Eu continuo irrestritamente a favor do Léo Lins, acho absurdo o que está acontecendo. E tem mais, né? Vocês sabem a peça, porque ele começou a ser cancelado porque ele fez uma piada sobre negros. E aí, quando chegou a notificação dele, a tutela antecipada, também, né? Censura antes de ele falar, estava proibido falar de negros, proibido falar de deficiente, não fazer piada com nada, não poder fazer piada com mulher, senão é misoginia. Sabe como chamava a peça que ele fez, o show? Peste Branca. Ele só fazia piada como se ele fosse fazer de um racista ou de um negro, como se fosse fazer de um deficiente, mas sempre era um homem branco. Ele é simplesmente genial, gente. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, Pronto, que tá faz aqui. piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Vocês não estão ouvindo nem Talvez nem todos Léo saibam, Lins? mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora. Eu que fico triste por assistir você defendendo o Léo, esse é o princípio da liberdade de imprensa, é que você fique triste, que você fique revoltada, e tenha direito de ficar, e eu não vou te ofender por causa disso. A ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha. Onde que eu parei de falar com vocês? Vocês ouviram o que eu falei sobre o Gerald Thomas? Ou eu estava Joe Biden? Vou esperar vocês responderem.
Senão eu tenho que voltar lá para o Geraldo Thomas. Vocês ouviram o que eu falei do... Não, ouviram, entendi. Isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque essa pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos? Desculpa da minha parte também, Alex. Perdão. Desculpe. Vocês ouviram, tá bom. Da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui. Obrigado das suas palavras, Maria Cristina. Minha família sou só eu, meu filho e a Isabelita. E vocês, que são meus agregados. Uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento... Tá, aí deixa eu tirar ele daqui. Deixa eu ver. Outro aqui, né? Outro. Vamos lá mostrar. Aqui se tem vídeo. Eu não sei se tem. Marcos Mion se arrepende por criticar o Lula. Marcos Mion. Vou mostrar aqui. Espera aí, gente. Vamos ver se tenho aqui, eu não sei. Ah, deixa eu mostrar aqui o Ergaro TV. Esse cara é muito bom, viu? Eu vi esse cara crescer muito aqui no... Ele tá no YouTube também, estava no TikTok. O TikTok tá bombando. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quem quiser seguir, esse cara tem bastante informação aqui de televisão, né? E quando ele dá uma matéria dos outros, ele tem a ética de... Não é esse. Ele tem a ética de dar crédito, né? Hoje virou uma coisa tão... Cadê a porra do... Ah, é. Peraí. Marcos Mion, outra decepção, cara. Outra decepção. Conheço o Marcos Mion, já encontrei com ele, sabe? Cara que fez tanta piada politicamente incorreta na MTV. Tem que mostrar, porque eu considero que isso aqui é deixar história, né? O dia que eu morrer, daqui muitas décadas, sei lá, antropólogos digitais vão acabar descobrindo o que está acontecendo nesse momento, né?
apresentador da TV Globo, Marcos Mion, está sendo cancelado e detonado por conta da sua hipocrisia. Ontem ele saiu em defesa do humorista Léo Lins, com toda essa polêmica que nós estamos vendo aí dele ser condenado a 8 anos de prisão por conta de piadas preconceituosas. E o Marcos Mion ontem foi lá defender. O problema disso tudo é a hipocrisia do Marcos Mion. Antes de eu te contar melhor essa história e querer saber a sua opinião, já clica aqui nesse like e vai pra você me ajudar, por favor. Não custa nada, de graça, e você dá um maior apoio aqui pro nosso canal. Pode ser? Seguinte, gente, vejam só. O Léo Lins, a gente tá vendo essa polêmica, né, ao decorrer dessa semana, foi condenado a 8 anos de prisão por conta das suas piadas preconceituosas. Piadas que ofendem negros, ofendem gays, lésbicas, deficientes, povos originários e tantas outras minorias, né? Além de ser condenado a regime fechado, Léo Lins também terá que pagar uma multa de aproximadamente R$1,5 milhão, fora mais R$300 mil de danos morais coletivos. Bom, e tá existindo um movimento aí dos humoristas saindo em defesa do Léo Lins, falando que isso é censura, que piada é piada, que piada não pode ser levada a sério e tal, lá. Cada um na sua defesa. O Danilo Gentili fez um vídeo lá de quase 10 minutos, tem o Leandro Hassum, tem o Rafinha Bastos, comparando, inclusive uma comparação medíocre do Rafinha Bastos, né? Falou, aliás, tem que prender a Adriana Esteves porque fez Carminha também. Acho que faltou vontade de pensar ali. Mas enfim, voltando aqui ao do Marcos Mion, ontem o apresentador... Perfeito, adoro o Rafinha, mas a comparação dele foi ruim com a dramaturgia, né? Fez esse stories lá no seu Instagram. Mas tá certo. Eu não precisava fazer isso, mas eu mesmo falei sobre isso aqui, né? Se eu fizer um documentário sobre o Léo Lins e nesse documentário eu mostrar todas as piadas politicamente incorretas dele sobre racismo, sobre gente deficiente, sobre campo de concentração, judeu, holocausto, ninguém pode me censurar. Seria um escândalo, porque é um filme. Por que eu posso mostrar um filme todas essas piadas e ele não pode fazer essa piada em cima do palco, né? Eu vou ler ele pra vocês, só que eu já queria deixar muito claro que ele apagou esse stories, não existe mais. Vamos ver, peraí. Só que eu já queria deixar muito... Léo Lins é um excelente humorista. Ele começou na TV sendo redator do meu extinto programa Legendários. Eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia bases muito boas para minhas análises de programas e novelas. Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto desse tipo de humor, mas ele vai falar aqui que ele é legítimo. Muito claro que ele apagou esse stories, não existe mais. Ele se arrependeu? Seguinte, vejam só, tá aí na tela. Marcos Mion publicou lá nos stories dele, apagado, deixa eu até dar um zoom aqui pra gente ler melhor, e ele diz o seguinte, ó, Léo Lins é um excelente humorista. Ele começou na TV sendo redator do meu extinto programa Legendários, e eu adorava os seus textos, suas ideias. Ele... Olha lá, daí ele mudou o texto, gente. Escrevia bases muito boas para as minhas análises de programas e novelas. Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor, mas ele existe. Nos Estados Unidos tem muito mais adeptos ao estilo do que no Brasil. É uma escolha do humorista optar em infligir dor em minorias, espalhar o mal, fazer mal para objetos dos seus textos. E tudo bem, Marcos Mion. Quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo, tá no jogo. Agora, mesmo já tendo tido um embate com sobre algum texto de merda que ele fez sobre o autismo, eu estou do lado que a condenação criminal em cima do humor é um... Isso porque o cara tem um filho autista. E é um símbolo aí na luta pelas crianças autistas, né? Adultos também. Traje, é um absurdo. Você pode processar o Léo. Alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma piada não faz sentido nenhum, disse aí o apresentador Marcos Mion em defesa do Léo, dizendo que não concorda aí com a prisão do humorista. Obviamente esse assunto aqui gerou muita repercussão, o Marcos Mion foi canceladíssimo lá no Twitter, tanto é que ele apagou esse stories. Você entra lá no perfil do Marcos Mion, já não tem mais essa defesa aqui. Por quê? As pessoas começaram a buscar, eu até abri aqui pra vocês, alguns dos textos ainda de 2020 pra cá, onde o Marcos Mion critica justamente o Léo Lins e piadas que atacam o autismo, atacaram o seu filho, por exemplo. Olha só essa matéria aqui. Marcos Mion detona humorista após piada com autista. Escória da humanidade. Essa matéria é de 2020, viu, gente? Onde ele criticou aqui uma piada feita pelo Di Lopes e pelo Abner Henrique falando ali sobre autistas. Ou seja, ele se sentiu incomodado. Até chorou aqui, ó, né? Falando como é difícil criar um filho com autista, que é o caso ali do filho mais velho do Marcos Mion, né? Ó, tem mais texto aqui que as pessoas foram buscar também. O Marcos Mion, gente, se revolta com o humorista Léo Lins com piadas com autista. Olha só o que ele falou. Se perdermos o respeito, não podemos exigi-lo, disse aqui o Marcos Mion detonando o Léo Lins também lá em 2020, hein? É essa matéria. Por quê? Lá na época,
Léo Lins também fez piada com autismo, ou seja, atacando ali de uma certa forma, indiretamente ou diretamente, né, o filho ali do Marcos Mion. Tem mais, tá, gente? Olha só, aqui, Marcos Mion comenta polêmica envolvendo o Léo Lins. Autismo não é adjetivo, ou seja, no passado, o Marcos Mion detonava o Léo Lins e criticava as piadas pesadas do humorista. Marcos Mion se revolta com o humorista após piada com o autista. E as pessoas começaram a pegar essas matérias, essas críticas antigas do Marcos Mion e chamando ele de hipócrita. Por quê? Quando o Léo Lins faz piada com uma minoria, seja com um negro, com um deficiente físico, alguma coisa do tipo, aí tá tudo bem. Por quê? Porque não é com ele, né? Não é com a família dele, não é com a minoria que está envolvida diretamente a família do Marcos Mion. Mas agora, quando é com autismo, aí não presta. Aí é a escória da humanidade quando um humorista faz piada com o autismo. Mas ele falar sobre nazismo, falar sobre pedofilia, falar sobre pretos, falar sobre gays, aí tudo bem. Aí o Marcos Mion não se importa, né? Aí como se fosse uma coisa seletiva. Ele escolhe aquilo que ele quer criticar. De resto, ele sai em defesa ali do Léo Lins. Eu acho que ele se arrependeu porque ele apagou, lembrando, ele apagou esses stories em defesa após ser duramente criticado, né? Que muito me impressiona também vindo do Marcos Mion. Porque assim, é óbvio isso que o Mion, ele é um apresentador global. Ele é um cara que tem muito dinheiro, famoso realmente há muitos anos, tem bons advogados. E óbvio que um humorista nunca vai atacar diretamente o filho dele ou alguma coisa do tipo. Gente, sigam esse cara aí, o Ergaro TV, eu acho que é um dos colunistas aí de TV da nova geração, eu sou da velha geração, né? Faz um trabalho bem legal aí, uma boa produção, como eu disse, extremamente ético, também dá muito furo. E, por fim, vamos lá. Esse eu acho que foi o mais hipócrita de todos, né? Esse foi o mais hipócrita, porque... O humorista Léo Lins teve um show que foi retirado das plataformas de vídeo. Aí adivinha só, tá o Brasil inteiro de novo discutindo aí os limites do humor, que piada pode, que piada não pode. Vamos tentar compreender isso. Não consegue arrumar emprego, negro não consegue arrumar emprego, mas na época da escravidão já nascia emprego. Mesma coisa, né? Vou botar aqui. Porchat defende Léo Lins após decisão judicial. E aí, volta atrás. Vamos lá, ver. Espera aí, gente. Já vou conseguir aqui. Gente, eu fico deprimido. Isso aqui CPI, né? Não tem nada, né? O que é Geraldo Thomas? Críticos de determinadas plateias. As pessoas não entendem, gente. É o que eu gosto de dramaturgia. Eu já falei uma vez aqui que até filme ruim eu acho bom, porque é cinema. Só o fato de ser cinema, né? Então, sigam aí o Ergaro TV, vale a pena. O cara da nova geração aí tá fazendo um trabalho muito legal, viu? Gostei mesmo, assim. Ele começou devagar aí, bombou, gente. Bombou lá no TikTok mais ainda. Mas segue ele aqui no YouTube para ele ganhar mais dinheiro, vai. Vamos lá. Cadê o Porchat se arrependendo? Primeiro saiu em defesa, aí a gangue, né? A gangue lacradora foi para cima dele, aí cagou. Eu tenho pensado bastante nos últimos dias, depois das minhas postagens lá no Twitter. Eu li muita coisa, recebi muita mensagem, conversei com muita gente legal. Eu entendi totalmente as reações. Eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada e com razão. Isso mexeu comigo. Eu queria deixar muito claro aqui que a minha posição nunca foi defender o humor racista. Eu sempre tentei promover um humor que não causasse dor, que não machucasse. Sempre disse, eu continuo. Disse o cara que fazia piadas, esquetes sobre Jesus Cristo, né? Fazendo Jesus até patético. Parabéns, né? Ele nunca fez, né? Continuo dizendo que a comédia que agride, que humilha, que bate em grupos minorizados é péssima, é velha, é desnecessária. Ela atrasa o avanço social. Eu não faço esse tipo de piada. Eu não divulgo esse tipo de piada. Eu não tenho interesse nesse tipo de piada. Alguém que tem o privilégio de ter uma voz que chega em muita gente tem que ter o cuidado de escolher bem as palavras e eu não tive esse cuidado. Por isso que eu achei importante agora deixar claro o que eu penso, porque eu não deixei antes. Eu escrevi 2 tweets sobre um assunto super complexo. Eu falei de forma rasa, precipitada, confusa, então eu errei. É por isso que eu decidi também apagar os tweets, para refazer o meu posicionamento, para que ele vai ficar mais claro, coerente com o que eu penso, assim. Porque do jeito que ele estava solto, estava irresponsável, abrir a margem para validar umas coisas que eu não concordo. O que eu queria era falar de liberdade de expressão, que é um princípio fundamental para uma sociedade democrática e que está sempre correndo risco aqui no Brasil. Por isso que me deixa assim ansioso, angustiado.
A liberdade de expressão é a gente poder se expressar sem medo, sem censura, mas sempre dentro dos limites da lei. A liberdade de expressão não tira de você a responsabilidade do que você diz. Isso é muito importante. Um criminoso, por exemplo, não pode se esconder por trás do argumento da liberdade de expressão. E a gente vê isso acontecer. Inacreditável, né, gente? Inacreditável. Caetano e Chico defendendo a Palestina. É porque é para bolha, né? Para você ficar na bolha, você tem que defender a Palestina, lógico. O Sudão não, né? 1 milhão de desabrigados, desalojados. No Sudão não precisa, porque afinal é africano, né? Para eles o quê? Desimportante, não serve para nada, né? A África. Então, para quê, né? O Lula não vai conseguir mais fazer aquela união de povos pobres, né? Que ele tentou fazer no segundo mandato dele, queria unir, emprestou dinheiro, agora não tem mais interesse, então deixa lá o que é 1 milhão de desabrigados, expulsos pela guerra no Sudão? Não é porra nenhuma. O que significa as brigas que tem Angola? Nada. O tempo todo. Amigo do Hugo Chávez, era amigão do Maduro. Adora um terrorista, né? Um ditador, pelo menos. Terrorista não, mas ditador, né? É o que ele queria ser, né? Um Maduro aqui. Se não conseguir, né? Agora, a gente também sabe que a lei... Acho que só não consegue porque tá velho, né? Cada vez pior quando improvisa, né? Se eu sou o Joe Biden, deixa pra lá. Não vou ofender o Joe Biden. sozinha não muda a cultura, não muda o cenário. A mudança de verdade vem dos movimentos sociais que precisam ser apoiados. Eu valorizo a opinião de cada um de vocês e podem contar comigo sempre. Vamos em frente. Puta que... Desculpa, vovós, eu sei que vocês não gostam de palavrão, mas eu não consigo, né? Não falar um negócio desse. A África toda em guerra. 44 guerras, conflitos nesse exato momento na África. COP30. Também sou palestana, é uma tristeza ver defenderem só a Palestina, encher a bola do antissemitismo. É uma vergonha, cara. O Hassum defendeu? Eu não sei, eu não vi o Hassum. Passou vergonha na foto ontem, né? Tem que criminalizar o filme brasileiro. Amarelo Manga, se não me engano, né? Tem uma cena com o Jonas Bloch, esse brilhante ator maravilhoso, em que ele é um necrófilo, né? Ele comprava cadáveres, né? Para ficar passando a mão, lambendo, uma coisa bem nojenta, né? Tem aquele outro filme, né? Insustentável, eu não lembro o nome, esqueci o nome da atriz francesa, que começa com 30 minutos de estupro, né? Que as pessoas ficaram indignadas, mas tá lá, tá no ar, ninguém bloqueia, aí pode. Gente, vocês ainda estão falando de Rafael Ilha, Sônia Abrão? Gente, vamos elevar o nível desse canal, por favor. A gente está falando aqui de teatro, de gente que cancela, né? Poxa, a vida tá chovendo no sul de novo, meu Deus. Ele deve passar aí, O Rebuceteio, né? Tá tudo aí, né? Esses filmes. Bonitinha, mais ordinária. Tem que seguir a cartilha, né? Tem que... Só aí. Tomou um puxão de orelha. Que vergonha, Porchat. Que vergonha, cara. Gravei um vídeo com você no Instagram, eu vou procurar hoje e vou deletar. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Você não merece respeito. Irreversível com Mônica Bellucci. Gente, são 30 minutos de... Obrigado, Alessandro. É um absurdo, gente. Tá lá. Não quer ver a porra do Léo Lins, não vai ver a porra da peça do Léo Lins. Meu Deus, tá chovendo lá no sul de novo. Senhor do céu. Só hipócrita na tela. Sete gatinhos tudo bem, né? Gabos Mendes.
Quem é que estava defendendo? Ele desenhou caralhinhos voadores na parede. Eu acho que ele vai ser preso. Vai ser um escândalo, né? Ah, tem uma frase, será que eu consigo aqui? Eu vi ontem, acho que eu não vou achar aqui. Espera um pouquinho. Só um segundo. Aqui, Rob Schneider acusa o Brasil de ser uma ditadura socialista. Só está errado, né? Não é ditadura. Cadê a frase do... Rob Schneider xinga Xandão, caraca. Espera aí, gente. Deixa eu ver se tem aqui. Espera aí, eu não vou entrar nessa porra, vai. Bom, o que ele falou sobre usando a liberdade de expressão ao lado de proteger e defender a democracia? Ah, achei, gente. Espera aí. Ah, não achei, não. Deixa pra lá. Que o Ricardo Beltrin mostra seus pés. Não é isso. O Homem de Tu. Boa! O Homem de Tu também. Gente, eu não sabia que o Rob Schneider tinha detonado aí o Xandão, gente. Ah! Peraí. Ele fez uma piada e alguém xingou ele na plateia, né? Não é ditadura socialista, é só a ditadura que eles querem instalar. Parem, apenas parem. Vejam isso aqui. É bem curtinho, gente. Mas vale a pena. Vamos lá. Sai você. Are you mad? You okay? No, I'm not. You're mad? That's okay. You know what the cool thing about it in America is? Free speech isn't the speech you like. Nice stuff's not what needs to be protected. It's the stuff that you hate that needs protection, so that somebody, like the government or you, doesn't get to decide what everybody else gets to hear. Okay? And you're more than welcome to disagree and write an act and get on stage and sell out like I just did. You know? But everything will... Demais, né, gente? No, I'm not. You're mad? That's okay. You know what the cool thing about it in America is? Free speech isn't... Só para ouvir de novo certinho, vai. Vai, saco. Okay? No, I'm not. You're mad? That's okay. You know what the cool thing about it in America is? Free speech isn't the speech you like. Nice stuff's not what needs to be protected. It's the stuff that you hate that needs protection, so that somebody, like the government or you, doesn't get to decide what everybody else gets to hear. Okay? And you're more than welcome to disagree and write an act and get on stage and sell out like I just did. Precisa falar mais alguma coisa, gente?